Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, nesta liturgia, Jesus Cristo, a pedido de seus discípulos, nos ensina a rezar. Com a oração do Pai Nosso, expressamos o nosso desejo de comunhão com Deus e com os irmãos. Então, a primeira leitura está em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e 2, depois do versículo 7 a 14. Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e 2, depois do versículo 7 a 14. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia me dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, nessa primeira leitura, Paulo faz reconhecer a autenticidade do seu apostolado e da sua missão. O seu apostolado é graça divina, reconhecida pelas colunas da igreja, Tiago, Pedro e João. E a sua missão era evangelizar os pagãos, enquanto Pedro deveria dirigir-se aos judeus. Né? Então, que a gente possa realmente também, a exemplo de Paulo, evangelizar a todos, né? Levar a palavra de Deus a todos que precisam. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 11, versículo 1 a 4. Lucas capítulo 11, versículo 1 a 4. E aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então, na leitura do Evangelho, Lucas toca em um dos seus temas prediletos, a oração. Apresenta-nos Jesus em oração e ensinando aos discípulos a oração do Pai Nosso, a oração do discípulo. Na versão de Lucas dessa prece, encontramos com 5 petições. A primeira petição é o dever do discípulo de santificar pelas boas obras o nome do Pai. Com as outras petições, no plural, da primeira pessoa, nós, invoca-se a Deus em favor de nós todos. A nossa primeira necessidade é que venha a nós o reino divino. Depois, o pão cotidiano para todos e o perdão de Deus condicionado ao perdão que oferecemos aos nossos semelhantes, né? Deus nos perdoa e nós também devemos perdoar a quem nos faz mal. Então, E por fim, que Deus nos livre da tentação de não confiar em seu amor e cair no veneno do maligno. Então, em mais um dia do mês missionário, que nós possamos lembrar, né, sempre, né, a oração
a graça, né, através da oração, que nós possamos sempre lembrar através da oração a graça que nos foi concedida. Nós somos os missionários de Jesus, então que nós possamos realmente, né, colocar em prática isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.